Universidade Mágica da P... Sim, esse é o título da sinopse. Tenho medo do que vai ter aqui escrito. Enfim. Mas se você tá vendo aí é porque não tem nada muito complicado escrito aqui. Eu acho que todos esses anos de canal, quase 10 anos de canal, eu acho que se bobear tem 10 anos de canal, eu nunca tive que bipar algo que eu falei aqui. Primeira vez. Enfim, olha a monetização do vídeo indo por água abaixo. Vamos lá. A história acompanha os jovens pesquisadores Ander e Bia, uma dupla nada ortodoxa e claramente desajustada, que por conta de grandes heresias, ok, e um pequeno acordo com a corte, precisam desvendar de onde vem a magia que concede poderes às pessoas, enquanto evitam serem condenados à fogueira. Sua jornada os leva a uma prestigiada escola de poder onde precisam se passar por estudantes comuns, mesmo sem possuir habilidades mágicas, o que fazem até descobrirem que a escola é conhecida internamente como UMP, que é o título da história, a Universidade Mágica da... Você já sabe o resto. O autor colocou aqui embaixo dizendo que um título mais leve, né, uma versão mais leve do título seria Profanação, então tipo Universidade Mágica da Profanação. Eu acho que não tem o mesmo. Por mais que seja extremamente complicado usar isso como título, eu acho que Profanação não tem o mesmo impacto. Definitivamente não tem o mesmo impacto, mas não tem também o mesmo sentido ali. Aí ele coloca, né, isso e prepare-se para uma aventura profana, tá? E absurdamente engraçada. Tá, o Profanação combinaria com essa última frase da sinopse ali. Pelo que eu entendi, os dois jovens, eles já tinham sido condenados à fogueira, né? Enfim, então eles acabam fazendo um acordo com essa corte para tentar descobrir mais sobre a magia, e aí é quando eles chegam na universidade onde a história vai se passar. Pelo que eu entendi, é isso daqui. E aí diz que eles foram, né, condenados à fogueira por heresias ou coisa do tipo. E aí eu fico imaginando o que pode ser nessa história. Com esse título, a gente espera muita coisa, e aí eu não sei qual vai ser o nível de profanação, enfim, que a história vai ter, qual que é o objetivo. Se é para ser um negócio ali só mais de comédia mesmo, mais escrachado, ou se realmente vai ter uma pegada de hentai ali no fundo, alguma coisa assim, sabe? Eu fico bem nessa dúvida mesmo. Vai ser tipo um hentai com história, né? Sei lá, um ecchi, mas com história, com as situações de comédia ali acontecendo, ou se seria realmente só a comédia, mas sem toda essa pegada. Tipo, eu fico imaginando quais são as heresias que esses personagens cometeram para, segundo o olhar da corte, do reino, etc., para ser condenado à fogueira, e aí, né, esse acordo que eles fizeram. Eu não entendi como que funciona o lance da magia nesse universo aqui. Porque ele fala que eles vão pesquisar para desvendar de onde que vem a magia, né? Como que a magia concede poderes às pessoas. Ou seja, como que as pessoas controlam a magia. E aí eles vão parar numa universidade de magia, né? E aí me bate tipo, essa dúvida bem grande. Tipo, eles vivem sem magia, então? Eles têm contato constante com seres mágicos, com humanos, né, magos, etc. Ou é uma coisa tipo quase que uma lenda, etc. Eu realmente fiquei bem na dúvida com essa relação da construção do universo dessa história aqui. Porque, vamos lá, novamente, se eles vivessem em harmonia, digamos assim, em convívio constante com magos, bruxos, etc., seria mais fácil para o reino aprisionar, por exemplo, alguns desses magos e tipo, tentar convencer eles a contar como que isso funciona, entre outras coisas. E pelo que eu vi, eles vão entrar nessa escola fingindo que eles são mágicos, e eles vão ter que se virar ali nas situações para não escancarar que eles não são e qual que é o real objetivo deles ali. Enfim, e aí, apesar de ser uma história de comédia, eu sempre comento que a história ela tem que ter um tema, né? Ela tem que trabalhar em busca de alguma coisa e tal, e independente dela ser comédia, independente dela ser muito zoeiro ou algo assim, é esse tipo de coisa que mantém também a gente engajado ali vendo. Claro, as piadas vão manter engraçado, ser engraçado vão manter o leitor engajado, mas acima disso sempre, né, você ter uma história, ter uma jornada certinha, alguma coisa, aqueles pontos de virada, um teco de drama ajuda também. Uma coisa que eu reparei, né, sempre tenho reparado muito em relação a principalmente filmes de comédia,
Você vê aqueles filmes de comédia que são os melhores filmes de comédia, você vê que eles têm ainda uma história, que eles têm uma linha guia, eles são cheios de piada, tem várias situações engraçadas, mas eles têm uma linha guia, eles têm um ponto para onde eles querem seguir, e eles sabem também misturar gêneros. Então, mesmo sendo algo de comédia, às vezes tem uma situação dramática ali. Mesmo sendo algo de comédia, tem um certo desenvolvimento de personagem, amadurecimento de personagem. Então tem ali, mesmo sendo de comédia, mesmo sendo pra ser zoeira, mesmo sendo pra ser um ecchi ou um hentai ou algo do tipo, eu não fugiria, se o objetivo ainda é ter uma história, ainda é ser algo ali, vamos supor, como uma história fechada, né? E não de repente só tipo, um episódio e tal, com zoeirinhas ou tirinhas ou algo assim, mas dentro ainda do conceito de uma história, eu ainda colocaria esses pontos como desenvolvimento de personagem, como busca por algo, enfim. Então eu conseguiria imaginar, por exemplo, aqui o reino tendo uma espécie de preconceito ou querendo usar os magos como armas ou algo assim. Esses personagens, por serem do reino, acabam tendo também essa visão meio preconceituosa. E aí, quando eles chegam na universidade, conhecem os magos até bem demais, dependendo aí de como for a história. Eles vão meio que se conectando com os magos, novamente se conectando até de outras formas, dependendo de como for a história, e meio que perdem esse preconceito, acabam desistindo ali do plano deles de mostrar, de expor para o reino como é que funciona ali realmente o lance de adquirir magia, etc. E pode ser um jeito meio de heresia, vai encaixando aqui no lance da história, já que a história é para ter, né, esse lado mais hentai, mais ecchi. Talvez a magia poderia vir através de contratos com demônios mesmo, e o que seria considerado uma heresia grave por parte do reino, se fosse um reino mais reto, mais correto, etc. E ao que parece ser, já que os protagonistas, né, os personagens principais, eles foram condenados à fogueira por heresia. Então esses contratos com demônios, e essa universidade especificamente poderia ter algum contrato com, sei lá, Lilith, por exemplo, com uma súcubo, com, sabe, algum demônio desse, que daria essa ideia, vamos dizer assim, e não deixaria o lado ecchi da história, ou o lado hentai da história, simplesmente tipo, é assim porque mas teria uma função até dentro da própria história. Então, se eles tivessem ido para outra universidade, onde, sei lá, os caras iam fazer contrato com o Baphomet, você não teria todo esse lado hentai, esse lado ecchi da história, você teria uma coisa, sei lá, muito mais de combate, de violência ou algo assim, porque varia de acordo com cada escola de magia, digamos assim, que existe nesse mundo, e essas escolas podem ser escondidas, etc, para não ser algo, novamente, que o reino poderia simplesmente baixar lá com um exército de soldados, etc, e, sabe, obrigar eles a revelarem os segredos, etc. Então, novamente, mesmo que seja uma história de comédia, mesmo que seja zoeira, mesmo que tenha aí a nossa amiga Palavra com P, que eu não vou repetir de novo, que eu não quero ter que ficar bipando esse vídeo o tempo inteiro, ainda ter desenvolvimento, ainda ter uma trama, ainda ter esse tipo de coisa, faz com que a história seja legal de ser acompanhada, independente de qualquer coisa. Agora, claro, se a ideia fosse, tipo, por exemplo, uma tirinha, historinhas de 5 páginas acontecendo ali e tal, mas daí, tipo, novamente, eu não vejo nem a necessidade tanto de ter toda essa contextualização, se esse for só o objetivo, se for o objetivo ser realmente algo raso assim. Mas eu acho que, independentemente desses subgêneros que a história vai ter, eu acho que ainda dá assim para contar uma história legal, que vale a pena acompanhar, apesar de você não poder ler perto ali dos seus pais ou em lugares públicos.